Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Prazer muito grande estar com vocês nessa manhã. Estou muito alegre, muito feliz de ver tanta gente na igreja domingo de manhã. Eu tenho ido a várias igrejas onde não tem mais o trabalho da manhã, do domingo, e fica faltando aquela oportunidade para ensinar a palavra de Deus, e está fazendo muita falta. Mas aqui os irmãos estão perseverando. Fico feliz pela presença de todos vocês aqui nesta manhã. Nós chegamos aqui na sexta-feira à noite, vindo lá de Guarapuava. Eu estou viajando com o pastor Luiz, que está aqui, a esposa dele, a Angélica. O pastor Hélio, que está hospedado em outro lugar, deve estar chegando. E estamos fazendo um trabalho de divulgação, de um trabalho especial. Pedi para o pastor Luiz mostrar esse cartaz aqui, tem aqui. Trabalho especial chamado Visitação de Deus. Esse trabalho vai acontecer agora na cidade de Ivaiporã, aqui perto dos irmãos, quer dizer, já está acontecendo. E nesse período, 19 a 27 de julho, então vai haver alguma coisa especial dentro dessa programação de 6 meses que esse grupo da Visitação de Deus está fazendo na cidade de Ivaiporã. Eu vou explicar para os irmãos um pouquinho o que é esse trabalho, para vocês entenderem, até porque nós estamos querendo, estamos desafiando pessoas aqui da igreja também para estarem conosco lá em Ivaiporã, trabalhando conosco, obrigado, trabalhando conosco nesse período. Há uns tantos anos, o Senhor vem falando comigo de que o meu tempo lá no Vale da Bênção estava chegando ao final, e que Ele tinha um outro projeto, um outro trabalho para mim. Não foi muito fácil isso, porque eu já estava com mais de 60, e depois chegando aos 70, agora já vou fazer 74, então iniciar novos projetos na cidade não é muito fácil. Eu estava realmente com medo, e será que eu estou ouvindo direito, não estou ouvindo direito? Mas o Senhor continuou falando, e as coisas foram encaminhando de tal maneira que em 2006 eu fui levado a dar um passo, porque naqueles 2 últimos anos, 2005, 2006, Deus estava falando muito comigo sobre a cidade de Ourinhos. Mas eu não conhecia ninguém em Ourinhos, não tinha igrejas relacionadas comigo em Ourinhos, mas o Senhor estava falando sobre Ourinhos. Então, em dezembro de 2006, eu resolvi ir a Ourinhos. Eu tinha o nome, pelo menos, de um pastor, esse pastor que está comigo, que não chegou aqui, pastor Hélio Langes, e eu resolvi ir lá procurar o pastor Hélio. E me encontrei, contei o que Deus vinha falando comigo. E então ele, depois de me ouvir, ele virou-se para mim e disse: olha, foi Deus quem o mandou aqui. E aí começou a me contar o que estava acontecendo em Ourinhos, em nível de conselho pastoral, de oração. Então ele me disse que aquela cidade era considerada cemitério de ministérios, cemitérios de pastores. Contou várias histórias de pastores. Agora já faz 21 anos que ele mora lá, é pastor de uma comunidade lá, e ele vem trabalhando com pastores esse tempo todo. E então ele contou que a partir do início de 2005 começou a haver um movimento de oração, e eles conseguiram, inspirados por um grupo de pastores que vieram da Nigéria,
eles conseguiram fazer 40 dias de oração com as igrejas. Cada dia uma igreja encarregada, orando 24 horas por dia. Não eram muitas igrejas, as igrejas tiveram que se repetir. E então ele disse que a partir dali as coisas começaram a mover. Isso era 2005, setembro, outubro de 2005. E então, a partir daí, os pastores começaram a ficar mais juntos, orar, buscar o Senhor. E então, em 2006, eles repetiram 40 dias de oração, 24 horas por dia. Ele disse que aí já o número de igrejas tinha duplicado, foi mais fácil. E então, isso era quando fizeram setembro, outubro de 2006. E nesse período, 2005, 2006, Deus estava falando comigo que tinha que ir saindo do vale, porque Ele me queria num outro ministério, ministério de avivamento, ministério com pastores, com igrejas. E então eu fui a Ourinhos em dezembro de 2006, quando eu tive essa conversa com Ele. E eu não sabia bem o que Deus ia fazer. Não é que eu tinha um plano, uma campanha. Tinha algumas ideias. E eu falei isso para ele. E eu disse, olha, se você quiser reunir o conselho de pastores, eu venho. E nós vamos conversar e vamos ver o que Deus vai fazer. E aconteceu mesmo. Reuniu-se o conselho de pastores e os pastores abraçaram. Começamos a orar juntos durante 6 meses e visitando as igrejas. E resultou num trabalho extraordinário. Um trabalho de oração. Não é uma campanha evangelística. Um trabalho de avivamento, um trabalho de oração, em que nos propomos, nesse período especial, depois de um preparo das igrejas, um preparo dos pastores, em que trabalhamos a unidade, trabalhamos a oração junto, a busca do avivamento, a busca do poder do Espírito Santo. Então aí nós desencadeamos um trabalho de visitação das casas. Nos propomos, evidentemente com as igrejas locais, cada igreja formando as suas equipes, e nós trazendo de fora o maior número possível de pastores, obreiros, missionários, irmãos, irmãs. Então, naquele período, visitarmos todas as casas da cidade, não para evangelizar, não para pregar o evangelho, para orar, para fazer limpeza. O que o Senhor tem dito é isso: precisa tirar as pedras, precisa tirar os espinhos, precisa arar a terra. E depois joga a semente e fica fácil para a semente. A semente é boa, se a terra estiver preparada, a semente germina. E que muitas vezes nós perdemos a semente porque estamos semeando onde a terra não está preparada. Então não é campanha evangelística, é campanha de oração. Nós vamos treinando o pessoal para chegar nas casas, orar. Não é chegar lá fazer uma oração, é chegar lá e gastar um tempo de oração. Expulsar os demônios, curar os enfermos, ungir o povo da casa. Não pode ser espírita, se é católico, se é sem religião. E fazer limpeza. Agora, muitas vezes, na própria visita da oração, a porta já se abre. Evidentemente que a pessoa vai aproveitar. Mas nós preparamos para isso. Então, quando chega naquele período, a cidade está mapeada, cada igreja tem uma região da cidade. Em Ourinhos tivemos 300 pessoas, obreiros de fora que vieram. Em Piraju, que foi o segundo lugar, tivemos 350 pessoas. Agora em Vaiporã estamos esperando umas 500 pessoas de fora vindo. E então essas equipes da cidade, fortalecidas esses irmãos e irmãs que vêm de fora, realmente causam um impacto muito forte na cidade. Agora, nesse período também, nesse período da visitação de casa em casa,
nós visitamos todos os órgãos do governo para orar. E geralmente tem na cidade alguém que tem conhecimento dentro do fórum e abre as portas para nós, para orar com juízes, promotores, os cartórios. E tivemos experiência tremenda, tanto em Ourinhos como em Piraju, orando no fórum. Eu nunca tinha orado por um juiz, tinha até medo de juiz. Difícil chegar num promotor. Como é que eu faço para orar para um promotor, né? Nunca tinha orado. Mas como eu era o chefe da banda lá em Ourinhos, né, então tinha que ser eu mesmo. É um fórum enorme, é um fórum regional. Na ocasião tinha 5 juízes, 5 promotores. E eu entrei naquele fórum, o coração meio balançando. Você sabe como é que é isso, né? Como é que esse povo vai nos receber? Éramos uma equipezinha de 5, 6 pessoas. E então me levaram no primeiro juiz. Eu entrei meio... Aí quando eu cheguei, ele estava lá, aí ele saiu de trás da cadeira, da mesa, e disse: então é o senhor. E eu olhei para o homem assim e pensei: meu Deus, você deve me conhecer, mas eu não estou lembrado dele. Era o que eu estava procurando. E, de fato, nós tínhamos tido um trabalho junto com a FEBEM, numa outra região do estado de São Paulo, e eu tive que ir lá do juiz, isso já fazia alguns anos, e era ele o juiz, mas eu não lembrava dele. Mas Deus usou aquilo, Deus foi misericordioso comigo, e Deus usou aquela, né, para quebrar o gelo. E foi impressionante o tempo que nós gastamos ali com ele, o promotor, e oramos, abrimos a Bíblia, falamos, oramos pela família, e parece que eles não queriam deixar a gente sair. Aí fomos orar pelo outro juiz. E quando estávamos indo, porque sabíamos que o juiz, não sei se chama diretor do fórum, o juiz diretor do fórum estava com uma audiência. E então nós estávamos sendo conduzidos também pelo pessoal do fórum. Então nós estávamos indo orar por um outro juiz. Alguém lá da sala do juiz diretor veio atrás: não, agora é aqui. Não, mas ele está em audiência. Não. Ele parou a audiência. Estava esperando vocês lá. Vamos lá. Aí entramos, uma audiência com assim, umas 15 pessoas, uma coisa lá. Não entendi bem o que era que estava acontecendo. E ali gastamos um tempo. Depois eu soube que é um juiz muito bravo, muito assim, né, difícil. Mas estava com o coração quebrantado. E o promotor, e oramos, e oramos pelo pessoal lá que estava na audiência também. Distribuímos literatura com todos eles. E aquilo foi me dando uma coragem, eu fui virando um leão. Então foi mais fácil depois. Então quando chegou em Piraju, já não tinha assim, e outra vez, foi aquela coisa no fórum. Em Ourinhos, nós gastamos tanto tempo naquela tarde com juízes e promotores, que não deu tempo para orar nos cartórios, vários cartórios no fórum grande. E aí, marcaram a segunda tarde. Fomos de cartório em cartório. E o pessoal parando o serviço. E é uma coisa impressionante. Não sei, é difícil acontecer num fórum, né? Muito difícil acontecer. Mas isso não é que nós sejamos importantes, e evidentemente que não somos, e por nós mesmos eles nem abririam o fórum. Mas é que o poder de Deus estava se manifestando naquela cidade. Fui com o pastor Luiz e mais 2 pessoas orar pelo prefeito. Então ele separou um tempo lá para nós e ficamos falando com ele, abrimos a Bíblia, falamos o Evangelho com ele. Eu fui conduzindo.
Até que chegou o ponto de eu dizer, mas então, prefeito, tá na hora do senhor abrir o coração para Jesus. Ele ficou meio assim, falou, pastor, eu preciso estudar mais um pouco, eu preciso conhecer um pouco mais. Falei, bom, então vamos marcar para o senhor conhecer, não é? O senhor não quer que um de nós encontre com o senhor para ler mais a Bíblia com o senhor e tudo? Eu falei, eu quero. Então vamos marcar. Quando pode ser? Ele disse, próximo domingo. Então tá. Então, quem vai? Aí ficou o pastor Luiz, né? Quem mais? O pastor... Os três, né? Os três pastores. E gastaram a manhã inteira do domingo com ele. Das 9 até as 11h30. Ali, ensinando a Bíblia para ele. Depois, um tempo depois, ficamos sabendo que ele havia feito uma decisão lá na Assembleia de Deus. E então, indo em todos os órgãos da prefeitura, em todos os lugares, orando nas empresas, nos hotéis, nesse período de 6 meses, nós distribuímos o máximo possível de literatura. Nós falamos para os pastores, o povo todo, não saia na rua sem folhetos. Nós compramos milhares de folhetos, levamos para a cidade, carimbamos carimbinho, visitação de Deus. Então fazemos cartazes e evidentemente que começa a aparecer nas rádios, nos jornais. Então quando chega naquele período de visita de casa em casa, a cidade já sabe o que está, né? E o que acontece é que começamos a receber telefonemas. Lá no caso de Ourinhos era uma camiseta amarela, escrita Visitação de Deus. Então o pessoal ficou conhecido como os amarelinhos. E daí o pessoal telefonava, dizia, os amarelinhos não vieram aqui ainda. Onde é que eles vêm? E então, graças a Deus, o trabalho continua lá em Ourinhos, continua em Piraju, porque evidentemente que isso não é uma campanha que se terminar, não aconteceu a visitação de Deus. É uma coisa que precisa continuar. Então está continuando, trabalho de avivamento. Então eu estou dando pelo menos 50% do meu tempo para esse trabalho. Estamos, o aspecto financeiro, como é que nós fazemos isso? Nós evitamos de depender do conselho de pastores. O conselho de pastores não tem recurso. Chegasse na cidade e dissesse para eles, eu preciso de 30 mil reais para fazer isso, eles diziam, é possível, não dá, não é? Então nós combinamos com o conselho de pastores assim, olha, vocês fazem as despesas locais. Vocês vão hospedar todo esse povo, vão dar comida para esse povo, vão fazer as outras despesas locais. E Deus vai nos mandar os recursos para as nossas despesas. Bom, eu fiz isso totalmente pela fé. Eu não tinha dinheiro e nem tinha promessa de dinheiro para fazer o trabalho em Ourinhos. E tinha que fazer muita viagem. Inicialmente nós tínhamos que ficar em hotéis, porque não tinha conhecimento da cidade. E Deus supriu todas as coisas. Quando chegou em Piraju, a mesma coisa. E agora em Vaiporã, a mesma coisa. Deus tem mandado de igrejas, de irmãos. E então essa parte financeira, que às vezes é tão problemática, né? E suspeitas de dinheiro, etc. Deus tem nos abençoado e tem sido muito bom. Então nós combinamos que não tem inscrição, ninguém vai pagar inscrição. As igrejas vão providenciar comida para todo mundo. E então acaba conseguindo doações. E lá em Vaiporã, o trabalho vai ser em julho. E estão me dizendo que já tem todo o arroz, todo o feijão, toda a carne, todo o macarrão, que precisa já ganhar tudo isso. E tem gente para fazer. Então, tem sido muito bom
nesse aspecto também. Eu estou dizendo isso para vocês, deve ter um pouco disso aqui ainda, né? Isso aqui é um folder dizendo o que é o trabalho. Quando você sair, a Evangélica está ali com uma mesa, você pode pegar com ela. Tem também esse convite aqui, a visitação de Deus. Esse trabalho todo é feito por uma gráfica, um irmão, um empresário, que ele publica, inclusive, quando termina o trabalho, tanto Ourinhos como Piraju, ele fez um jornal, e ele foi atrás dos empresários para que eles colaborassem, e ele acabou arrumando dinheiro para se autopagar. E ele está fazendo a mesma coisa agora em Vaiporã, então está nos abençoando muito com todo esse material. Deixa eu dizer uma outra coisinha, eu não quero empregar todo o tempo nisso, mas eu quero pedir para vocês o seguinte: nós temos um ônibus palco que nós ganhamos de uma empresa de ônibus, de um irmão lá de Ribeirão Preto, agora faz alguns anos. E agora, enquanto estava fazendo o trabalho em Ourinhos, Deus nos deu um outro ônibus. Uma pessoa nos doou uma sala em São Paulo, num lugar meio ruim, e até falou: você não fica muito contentinho não, porque lá não vale muito, e é um lugar muito difícil de vender. Já lutei para vender e não consigo. Então, eu estava orando por esse ônibus. Eu falei com ele, falei: olha, eu acho que Deus está respondendo a minha oração. Eu creio que Deus vai nos dar um bom recurso dessa sala. E então, coloquei a sala nas mãos de uma pessoa lá em São Paulo, e com menos de um mês a pessoa vendeu. Ele disse que se eu conseguisse uns 40 mil, estaria muito bom. Nós conseguimos 80 mil pela sala, e o dinheiro foi empregado nesse outro ônibus. É um ônibus de passageiros, por sinal, assim, um ônibus bem usado, mas muito conservado. Então, esse ônibus palco, ele fica na praça central, combinado com a prefeitura, etc. Ele fica 9 dias na praça. E nós montamos uma livraria ao ar livre. E nessa livraria, nós levamos livros de segunda mão, e DVDs, e CDs com mensagens, etc., para os não crentes. E então nós solicitamos nas igrejas a doação. Temos aqui uma caixa, pela fé. Eu devia ter trazido umas 10, né, pastor Luiz, aqui nessa igreja. 2. Mas, obrigado, pode deixar aí. Nós pedimos nas igrejas os livros, aqueles livros que você não vai ler mais. Tem livro que a gente lê só uma vez. É uma história. Você leu aquela história, a não ser que você passe o livro para o outro, mas você não vai ler uma segunda vez. Tem aqueles livros, evidentemente, que você precisa guardar, às vezes você precisa voltar neles, né? Mas esses livros que estão lá, você nem sabe o que fazer com ele. Então nós estamos pedindo às igrejas. As igrejas têm dado muitos livros. E vem livros bons no meio. Então nós montamos lá as bancas na praça. E a campanha chama-se Campanha da Leitura, a campanha da leitura de bons livros religiosos. Não colocamos a palavra evangélico para não espantar. Bons livros religiosos. E pedimos que a pessoa traga R$1 de contribuição. Ou 2, ou 3, ou 4, algumas bancas assim. E então a pessoa leva o livro com a contribuição. Mas se ele chegar sem o recurso, a gente acaba dando o livro também para ele. Mas ali ele recebe um folheto. Nesses 9 dias tem as equipes lá na praça, cantando, orando pelas pessoas ali na praça. Então, durante esse período. Eu estou pedindo para você,
nem pedir licença aqui para o chefe, mas como ele é meu amigo, às vezes eu avanço o sinal um pouquinho. Então, me presenteiem com esses livros. Aliás, pastor Vantenir, até anunciei ontem lá, os pastores, que os que tiverem, por gentileza, entreguem aqui na igreja, que os irmãos vão cuidar aqui para nós desses livros. Então, tem esse papel também, se você quiser levar. E se você quiser mais informações sobre esse trabalho, nós temos uma mala direta, mandamos correspondência por e-mail, por correio, esses boletins, etc. Então, você pode preencher aquela ficha e nós vamos enviar para você isso aqui. Do trabalho de Ourinhos foi feito e publicado esse livro, Visitação de Deus. Tivemos pouca fé e ontem esgotaram, só tem esse aqui, não é? Mas quem sabe depois nós podemos enviar. Seria muito bom ler esse livro também, para você saber um pouquinho mais. Agora, pega esse convite depois e proponha no coração vir nos ajudar em Ivaiporã. Estou dizendo para os pastores o seguinte: nos mande um grupo de jovens, senhoras, outros irmãos, e nós prometemos que nós vamos devolvê-los melhorados e com bastante fogo. Vamos chegar com bastante fogo. Se você está com saudade de um tempo de avivamento, um tempo assim de ficar com o Senhor, você pode separar uma semana e ficar lá. A única coisa que eu peço é que você faça a inscrição, não no sentido de pagar, mas nós precisamos ter o seu nome, saber se é homem, se é mulher, se é casal. Então que você não vá sem ter mandado. Temos a ficha ali, vamos deixar algumas, de repente se houver mais gente, pode xerocar, tirar cópias. E então você faz uma inscrição. Você não vai pagar nada, e você terá um tempo de busca de Deus. Às manhãs, nós damos um seminário para todo o grupo que vem de fora, as equipes da cidade, a manhã inteira. Um seminário sobre assuntos práticos. Como expulsar demônios, como curar os enfermos, jejum, oração, vida consagrada, unção do Espírito Santo, operação dos dons do Espírito, batalha espiritual. Fazemos batalha espiritual toda manhã. Muitos deles nem sabem o que é isso, nunca fizeram, né? Mas fazemos toda manhã. Aliás, eu quero dizer para vocês que lá no Vale da Bênção fazemos todos os dias batalha. E aprendemos com o pastor Valtenir, depois que tempo com ele, eu até o levei para falar para um grupo de pastores ali na região de Maringá. E a partir dali nós começamos a fazer batalha, esse tipo de batalha. Nós já fazíamos batalha, mas esse tipo assim, todo dia, nós começamos a fazer a partir dali. Então, é um tempo de Deus. Tempo de Deus. 19 a 27 de julho. Você pode tirar umas férias, você pode deixar o seu serviço por um período. Então você venha e com certeza você será usado. Você será usado. Não dá tempo de contar os milagres que acontecem, Deus usando jovens, Deus usando pessoas que sim, não são obreiros, não são. Nós não convidamos ninguém importante para vir pregar nesse trabalho. As pessoas não vão lá para ouvir um grande pregador. Não convidamos nenhuma banda. Não é nada contra as bandas, mas é porque nós não queremos que o pessoal fique confiando em que a banda vai fazer um movimento e vai atrair o povo. Nós estamos dizendo assim, irmãos, nós vamos crer no poder de Deus. E nós vamos esperar que o poder de Deus atraia.
E se não acontecer, melhor não atrair, porque atrai e depois não sabe o que fazer com a pessoa. Então, estamos caminhando assim, e o que tem acontecido é que Deus tem honrado. E tem sido muito bom. Você se lembra da palavra que diz, né, que aqueles que esperam no Senhor não ficarão envergonhados. E nós não temos ficado envergonhados. O Senhor tem nos abençoado realmente bastante. Nós louvamos o Senhor e eu conto com as suas orações. Posso contar? Promete para mim? Vai prometer, depois não vai fazer, hein? Mas eu conto com as suas orações. Coloque nas suas orações esse trabalho e, se o Senhor orientar, então você esteja conosco ali. Quero aproveitar esse momento também para agradecer essa igreja. Essa igreja tem sido uma bênção, lá no nosso Ministério Vale da Bênção. Vocês sabem que nós trabalhamos com crianças carentes. Nós cuidamos atualmente de em torno de 600 crianças e adolescentes em vários programas. E também temos o seminário, a missão, com missionários nos vários campos. E essa igreja tem colaborado conosco financeiramente. Quero aproveitar para trazer um abraço para vocês lá no Vale da Bênção. E, ao mesmo tempo, agradecer por isso que vocês têm feito. Não troque Deus por nada. Ele é o tesouro. Jesus é a pérola de grande valor. Venda tudo que você tem para comprar essa pérola. Tudo. Se vender aí quer dizer renunciar. Não colocar em primeiro lugar. Colocar o Senhor acima de todas as coisas. O salmista chegou nesse ponto. Que bom se nós chegássemos nesse ponto. Ele não estava assim querendo o céu pelo céu, mas ele estava querendo o céu pelo dono do céu. Ele disse: a quem tenho eu no céu além de ti? Estava pensando no dono do céu. Não era nas mansões, nas casas bonitas, nas ruas de ouro. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não desejo nada mais, além de estar junto a ti. Quando a nossa alma chega nesse descanso em Deus, as coisas se tornam diferentes. Há uma cura interior, uma cura das emoções, há uma cura dos valores. Quando acontece o que Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar Deus em primeiro lugar. É ter Deus em primeiro lugar. É aquele desejo de estar com Deus, de conhecer Deus, de amar Deus, de segui-lo, de honrá-lo, de gastar tudo, dinheiro, casa, carros, tudo para Ele, bem maior, a paixão. Então, quando vamos chegando num ponto de que a nossa vida está mesmo centralizada no reino, busquem o reino em primeiro lugar.
Deixa que Deus permeie cada célula e todos os órgãos, os pensamentos, as emoções, os alvos, os objetivos, os relacionamentos. Há um descanso em Deus. Nessa manhã você pode estar doente. Muitas doenças físicas são provocadas, elas vêm da alma. Muitas doenças. E muitas outras são físicas, mas elas são aumentadas, a dor é aumentada, a agonia é aumentada, por causa da alma. Porque a alma não está bem, está agitada, não está descansando em Deus, não está recebendo a luz de Deus, não está recebendo o alimento de Deus, muitas vezes está sendo alimentada com alimentos nocivos à alma. Então, além dela não estar recebendo o alimento de Deus, ela está sendo alimentada por alimentos nocivos. Está doente, a alma está doente. Tantos crentes com a alma doente. E aí vem as enfermidades. E aí vem as lutas de relacionamento, na própria família, no trabalho. Por causa dessa doença de alma. Mas Deus é luz. Diga, Deus é luz. Eu recebo luz na minha alma. Recebo luz nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus alvos. Diga assim, não quero ter nenhum alvo, nenhum objetivo de vida. Nada, absolutamente nada, que não esteja em Deus. Não quero ter nenhuma propriedade, não quero ter nenhum dinheiro, não quero nenhum cargo, nenhuma responsabilidade, nada que não esteja na luz de Deus, que não seja Deus primeiro, que não seja buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Diga assim, meu Deus, ajuda-me a caminhar nesse caminho da luz. Quem sabe um dia eu vou poder dizer também, como o salmista disse, a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra, não quero nada mais, além de estar junto a ti. Que descanso em Deus. Aleluia. Evidentemente que o Espírito de Deus trabalha na vida do crente nessa direção. Está sempre trabalhando nessa direção. E vamos sendo instruídos de muitas maneiras. O Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre falando conosco. As mínimas coisas. A dificuldade é a falta de ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Mas Ele está sempre. Ele está muito interessado em nós, o Espírito Santo. Ele está muito interessado em você. O Espírito Santo é parte do seu ser. Ele não é uma coisa parte de você. O Espírito Santo é parte do seu ser. Então Ele está interessado no seu ser. Ele está interessado no seu corpo. Nunca pense que o corpo não tem nada a ver. O seu corpo, o meu corpo, é parte do Espírito Santo. O Espírito Santo é parte. Somos parceiros. E
Ele é parte da minha alma. Ele é parte do meu espírito. O Espírito Santo não é assim um ser que entra e sai, vai embora, volta. Ele veio para ficar. O seu ser é uma habitação do Espírito Santo. Você já se convenceu disso? Quem já se convenceu que o Espírito Santo mora em você? Você já se convenceu disso? Você pode dizer, levantar a mão assim, fazer a declaração, estou convencido. Fala, estou convencido de que o Espírito Santo mora nessa casa. Pode pôr a mão assim, mora nessa casa. Ele mora nessa casa. Nós somos parceiros de personalidade, de caráter, de pensamentos, de atitudes, decisões. Nós somos parte um do outro. O Espírito Santo e eu. Você sabe quem que é o Espírito Santo, não sabe? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Trindade, não é? O Espírito Santo é Deus? É Deus? É Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Diga assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus me considera tanto, e considera tanto você, que Ele mandou a terceira pessoa da Trindade morar em você. Irmão, ser crente é muito mais do que uma crença. Ser crente é muito mais do que uma religião. Ser crente é uma vida. É uma vida que o não crente não consegue entender. Ser crente é ser permeado de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo onde? Em mim, em nós, a esperança da glória. Quando diz assim, esperança da glória, não fica pensando na glória do céu. A esperança da glória aqui e agora. Se o céu não começou para você ainda, cuidado que talvez você não esteja no caminho do céu. Se você está sendo morada do Espírito Santo, se Deus está em você, o céu começou. O céu começou. É um céu que ainda há as lutas humanas. Mas no meio dessas lutas humanas, o céu está sempre jogando luz no meio das trevas. Aquele crente cheio do céu, aquele crente cheio de Deus, ele chega num lugar repleto de trevas, mas percebe-se que chegou luz ali. Ali chegou luz. Naquele ambiente chegou luz, porque a luz de Deus está nele. O céu está nele. O céu está onde Deus está. Onde Deus está em graça. Onde Deus está em salvação. Onde Deus está em cura. Em renovação. Ali está o céu. A minha casa tem que ser um pedaço do céu. Se não for, está faltando. Está faltando. Porque ali são as pessoas do céu. Eu moro com pessoas do céu. Então, a minha casa tem que ser um pedaço do céu. Até por isso que eu não posso deixar o rádio tocando aquela música de carnaval lá em casa.
Não é possível ficar tocando aquela música no céu. Melhor que eu desligue a televisão, porque como é que eu vou fazer? No céu não tem essas coisas, a minha casa é um pedaço do céu. Como é que eu vou fazer? Melhor que eu não tenha aquelas revistas, aquela coisa arada, porque eu vivo no céu. O meu ambiente tem que ser o céu. Eu sou parte do céu. Deus mora em mim. A terceira pessoa da Trindade mora em mim. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Repete assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Você pode levantar a mão assim bem alto e dizer: eu sei que eu sou santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu louvo a Deus por isso, porque eu me tornei céu, eu me tornei luz, e todo o ambiente que eu chego, ali está o céu, porque o céu está em mim. O céu é a luz perfeita. A luz de Deus é muito forte. Ela combate as trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. A luz que há em mim vence as trevas. Aleluia. Glória a Deus. Como é que a gente faz para caminhar nesse caminho? Precisa caminhar nesse caminho, não é verdade? Como é que é a sua vida? A gente sabe, né? Tem aqueles crentes que são mais ou menos. Eles são mais ou menos. E eles até amam Jesus. Eles colaboram com a igreja. Eles vêm pelo menos uma vez à igreja por semana. É muito pouco, viu? Uma vez só é muito pouco. Precisava ter pelo menos uma segunda reunião. Seja uma reunião de oração, seja uma reunião de doutrina. Pelo menos 2 vezes. E se puder, ter uma terceira vez, que é um grupo menorzinho, aquele grupo de apoio de oração, né? Bom quando a gente consegue formar um grupinho de apoio de oração. Uns 3 encontros por semana. Mas aquele crente que é mais ou menos, ele vem mais ou menos assim como o católico. O católico tem que ir pelo menos uma vez por semana na missa. E às vezes o crente acaba virando um católico um pouco mais religioso. E ele, pelo menos uma vez por semana, se ele não for, ele sente mal. Ele dá um jeito de ir. Mas se ele vem de manhã, ele não vem à noite. Eu já fui na igreja. Não tem aquele amor propriamente, não tem aquela sede de Deus. A sede, sei, talvez já faça muitos anos que é crente, ficou desanimado. E ele está meio desanimado. Mas ele conserva, tem a luz lá, o fogo de Deus está lá. E ele se conserva ligado com a igreja. É uma situação um pouco perigosa. Quando a gente passa por um lugar muito frio e não tem aquecimento, o frio pode pegar a gente. Pode até morrer congelado. Não é? O mundo é um gelo. Os lugares em que você trabalha, que você convive, o gelo do pecado gela tudo. Você vive no meio do gelo espiritual. É verdade? Você não recebe nada espiritual lá onde você vai. As pessoas não têm nada de Deus, só você.
e de repente o calor de Deus que está em você está muito fraco. Aí você está vivendo uma situação perigosa. Porque pode ser que o gelo está mais forte do que o calor. E vai derreter um pouquinho de brasa. Vai apagar. E aí, que pena, se isso acontecer. Mas tem aquele crente que começa a buscar Deus mais. Começa a ler mais a Bíblia. Começa a orar a palavra. Deixa eu dar um conselho para vocês. Às vezes eu fico 2 horas orando a palavra. Pedi licença ao pastor Valtenir, usei o escritório dele essas 2 noites. E que gostoso aquele escritório, viu? Essa noite fiquei 2 horas lá. De madrugada. De madrugada a gente não pode ajoelhar para orar. Se ajoelhar, dorme. Então eu fiquei 2 horas em pé. O escritório é meio pequenininho, eu fiquei dando volta ali, entre as escrivaninhas. E orando os textos da Bíblia. Eu vou memorizando os textos. Eu tenho 74 anos, tenho uma memória ótima. Pela graça de Deus. Eu sempre falo bem dela, eu nunca falo mal da minha memória. Eu elogio sempre a minha memória. Eu estimulo a minha memória. E eu continuo memorizando. Então, eu vou falando os textos. Quando Deus deu a receita para Josué, receita de fé, Deus não disse assim, leia as palavras do livro da lei. Foi isso que Deus disse, não. Deus disse, fala as palavras deste livro, fala as palavras deste livro. Você quer ter fé? Fala as palavras deste livro. Eu aprendi uma coisa, que para eu falar eu tenho que memorizar. Se eu não memorizar, eu tenho que ler. Mas quando eu memorizo, eu falo. E aí eu aprendi outra coisa. É que à medida que eu memorizo a palavra, e à medida que eu falo a palavra torna-se parte de mim. Quem que ouviu o que eu falei? Você conseguiu ouvir? O que eu falei mesmo? Isso, obrigado. Você ficou olhando para lá. Quando eu memorizo a palavra, e quando eu falo a palavra vai se tornando parte de mim. Irmãos, uma coisa é ter a Bíblia lá que eu li 100 vezes. Ela continua sendo o livro de Deus, graças a Deus, inspirado. Maravilha da Bíblia. Mas pode ser que ela não entrou em mim ainda. Ela não é carne da minha carne. Ela não é osso dos meus ossos. Ela não é espírito do meu espírito. Mas quando eu memorizo a palavra, eu falo a palavra, ela vai se tornando parte de mim. Porque agora ela está dentro de mim. Então acontece o que Jesus disse. Ele disse assim, se estiverdes em mim, fala, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, 2 condições. Primeiro qual é? Se estiverdes em mim. Segunda condição? Se as minhas palavras estiverem, não é na Bíblia, graças a Deus está na Bíblia, mas tem que transferir para dentro de mim. É isso que Jesus prometeu. Se estiverdes em mim, e vocês ingerirem a palavra de Deus ao ponto de poderem falar a palavra, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, qual a promessa? Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas tem que passar pelas 2 condições. Eu fico admirado com pastores que não conseguem falar um texto da Bíblia memorizado. Eles não foram ensinados a memorizar a Bíblia. Eu não sei como é que ora. Porque a oração mesmo
ela tem que ser a oração da palavra. Experimente ficar orando meia hora o Salmo 23, só o Salmo 23. E vai aplicando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou indo para o meu trabalho hoje o Senhor é o meu pastor. Meu Deus, naquela situação lá que eu tenho que resolver, eu sei que o Senhor é meu pastor. Eu vou entrar naquela situação, meu Deus, com a tua palavra em mim, dentro das condições. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Eu vou entrar naquela situação com a palavra dentro de mim, porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Senhor, eu estou vivendo essa situação, mas o Senhor é poderoso. O Senhor me leva para junto de pastos verdejantes. Tenho certeza, Pai, que vai chover. Tenho certeza que a relva vai nascer. Está seco, pasto está ruim, dificuldades, problemas. Mas o Senhor é meu pastor. Estou esperando do Senhor. Eu sei que o Senhor vai mandar chuva. Essa sequidão vai passar. Vai vir chuva. E o Senhor vai fazer isso que está no Salmo 23. O Senhor me leva para junto dos pastos verdejantes. Me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vou repousar. Senhor, eu estou meio abatido, há um problema, mas eu sei que o Senhor tem vitória para mim. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Daqui a pouco as portas vão se abrir e as coisas vão ser resolvidas. Eu estou crendo no Senhor, estou esperando no Senhor. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor me leva para junto das águas de descanso. Eu sei, meu Deus, que eu vou nadar no rio do Espírito. Eu vou afundar, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor. Irmão, para de fazer aquela oração de pedido, pedido, pedido. Não é que não posso fazer pedido. Mas eu preciso primeiro crer. Eu preciso primeiro descansar em Deus. Eu preciso primeiro repousar nos pastos verdejantes. Eu primeiro preciso ir para junto das águas de descanso. Ele continua: o Senhor refrigera a minha alma. Experimente dizer isso naquela hora de agitação. Para um pouco. Vai lá para um cantinho. Está lá no serviço, aquela hora, vai lá no banheiro. E fica falando para o Senhor assim umas 20 vezes. Oh Deus, o Senhor refrigera a minha alma. Estou aqui com a alma quente. Senhor, essa coisa aí está... Mas o Senhor refrigera a minha alma. Eu quero tomar um banho de chuva de Deus, de graça de Deus agora aqui, Senhor. Eu preciso sair daqui, vou lá outra vez, vou ter que ajudar ali, mas o Senhor refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, Senhor. Veredas da justiça, do que é certo. Do que é certo, do que é reto. Veredas da justiça, meu Deus. Eu não quero andar por caminhos tortuosos. Eu não posso andar dando cabeçada. Meu Deus, eu preciso de um alvo. Caminho reto. Mas está prometido, meu Deus, no Salmo 23, que o Senhor me guia pelas veredas da justiça. E você vai orando a palavra. Eu estou falando Salmo 23 porque esse você sabe. Se não souber esse, eu vou dar nota 0 para você. Se não souber nem o Salmo 23, aí eu falo: irmão, você nem começou ainda. Mas você vai pegando outros textos da Bíblia. E você vai aprendendo a orar a Bíblia. E você vai descobrir que oração
é uma coisa tremenda. A maioria das pessoas não oram porque tem uma oração cansativa. Por 10 minutos estão cansados. Não sabe mais o que falar com Deus. Eu já falei tudo o que eu vou falar. Mas se estivesse falando a palavra, orando a palavra, ia 1 hora, 2 horas. Chega naquele momento que eu preciso dizer, Senhor, agora eu estou precisando disso aqui. Posso pedir, Senhor? Está bem eu pedir isso? Está conforme? Se estiver, meu Deus, move as águas. Essa noite eu estava orando por companheiros e companheiras. Depois de orar a palavra. Oh Deus, eu estou precisando de homens e mulheres maduros. Graças a Deus tem o pastor Luiz. O pastor Luiz é um comerciante lá da Baixada Santista, esposa. E 2004, 2005, Deus estava falando com eles. Então, no final de 2006, eles resolveram entregar os negócios para as filhas. E disseram para mim que iam dar 1 ano comigo. 2007. Compraram uma chácara perto do Vale da Bênção, mudaram-se. Começamos a trabalhar junto. Tem sido muito bom. Foi uma resposta de oração. Eu sabia que eu precisava viajar. Eu estava pedindo a Deus, Deus manda um homem, por favor, que tenha um carro bom. E paga as despesas, né? E Deus mandou o pastor Luiz e a Angélica, eles têm sido companheiros tremendos. Aí deu o final de 2007, eu falei, e agora? Será que o pastor Luiz vai me deixar? Graças a Deus ele não deixou. Vocês orem por ele, viu? Que os negócios nem certo na Baixada, e ele continua. Tem sido uma benção muito grande. O pastor Luiz tem um coração maravilhoso, um homem de Deus. O outro é o pastor Hélio, que está ali, ó. Levanta um pouquinho, pastor Hélio. Pastor Hélio é aquele homem que eu falei para vocês, encontrei em dezembro de 2006, fui lá para encontrá-lo, conversei com ele, ele me contou toda aquela história, dissemos um para o outro, então vamos caminhar juntos. Não sabemos bem onde é que nós vamos, ainda não temos o plano. Ele acreditou em mim e começamos a caminhar juntos, aí vieram os outros pastores e então acabou. Inclusive esse nome Visitação de Deus não tinha esse nome, nasceu lá na cidade de Ourinhos. Na ocasião ele era o presidente do conselho de pastores lá, depois ele passou para outro, acabou se tornando o coordenador da Visitação de Deus lá na cidade dele. Tem outras pessoas que estão nessa equipe, mas eu preciso de mais gente. Eu estou orando por uma qualidade de gente, que são pessoas aposentadas. Pastor Valtenir, se puder me ceder aqui uns 3 ou 4 casais aposentados, viu? Você os abençoa. Aposentados já tem o salário, irmão. Então, eu estou à cata de alguns aposentados. Até eu escrevi esse pequeno livro, eu queria muito que você lesse. Aposentados dinâmicos e felizes. É um livrinho simples, mas eu digo o seguinte, que a expectativa de vida no Brasil aumentou muito, por isso que o problema hoje, INSS, porque as pessoas não estão morrendo. Morria com 50 anos, aposentava com 50, morria com 55, não dava trabalho. Aposenta com 55, morre com 100. Não é verdade? Então a expectativa de vida aumentou muito. Olha, se não acontecer um acidente com você, você é candidato a viver 80, 90, 100 anos. Eu quero saber o que você vai fazer. Porque se você não tiver projeto, Deus teve misericórdia de mim, me deu um projeto. O livro diz assim, a vida começa aos 60, começa aos 40, mas hoje recomeça aos 60. E se eu não recomeçar,
Eu sou um candidato para ficar jogando baralho lá na praça. Mulher não, porque mulher sempre tem serviço, ela, né? Homem, fica aquela coisa. Então eu quero desafiar você. Está se aposentando, pensa no projeto. Procura o pastor. Pastor, olha, vou me aposentar. Me ajuda, se for um projeto espiritual, alguma coisa assim. Pastor, será que não dá para eu ser... Eu sempre quis ser missionário. Não é agora. Nós somos um missionário lá entre os Tenenas, faz uns 6, 7 anos que ele foi para lá, foi com 68 anos. E os indígenas não querem nem imaginar que ele e a esposa vão sair de lá. Temos uma missionária na Bolívia com 72 anos. Faz 22 anos que ela está lá. Ela disse que vai trabalhar pelo menos mais 20 anos no altiplano boliviano. Bênção. Irmão, pensa nisso. Meu Deus, me dá o privilégio do último período na minha vida. Já criei os filhos, já tem um salário, não é grande, mas dá para eu comer e me vestir. Eu quero dedicar o último período da minha vida, seja mais curto, seja mais longo, quero dedicar ao Senhor. Que bênção, irmão. Faço esse desafio para você. E olha, visitação de Deus está aí, esperando alguns deles. Evidentemente que, não precisa ser só aposentados. Às vezes tem um jovem que quer 6 meses, 1 ano, ter uma experiência dessa. Nós precisamos de uma força jovem junto conosco. Que coisa, né? Eu dei umas voltas aqui agora. Mas o que nós estamos dizendo mesmo é que a nossa vida tem que ser em Deus. Tem que ser em Deus. Eu sabia que eu ia ser pastor desde os 10 anos. Morava na roça. Calcei o meu primeiro sapato aos 10 anos. Mas lá na roça, com 8, 9 anos, Deus me chamou. E depois, meu pai mudou para a cidade. Eu fui alfabetizado tarde. Eu sabia uma coisa, que eu ia ser pastor. Mas a vida foi melhorando. E eu me consegui, com 17 anos, me consegui um emprego público muito bom. Eu ganhava muito bem. Estudante. Os meus amigos, teve uma vaga no banco. Era melhor aquele emprego. Tinha um irmão da igreja que era lá do banco. Ele me levou para o banco. Emprego melhor. Naquela época, tinha pouco banco, ser bancário era uma posição invejável. Que o Jonathan é funcionário do banco. Estava formando professor, tinha uma namorada bonita, queria casar, 22 anos, vontade de casar. As coisas estavam encaminhando de tal maneira que dava para casar. Eu fui ficando numa luta. Meu Deus, eu sei que tem um chamado. Eu era presbiteriano, tinha que ir para o seminário interno, ficar 5 anos lá, se eu quisesse ser pastor, não tinha outro caminho. Não dá para casar e ir para o seminário, ou eu faço uma coisa ou outra. E aquela luta, mas não tinha coragem de falar para a namorada, porque ela namorávamos, mas ela sabia, a igreja sabia, todo mundo sabia que eu ia para o seminário. Eu não tinha coragem de falar com ela. Mas um dia eu estava tão que eu, muito com jeitinho, eu introduzi o assunto. Quando eu falei com ela olhou sério para mim. Disse, mas você não pode casar agora. Você tem que ir para o seminário. Que bênção aquele banho de água fria.
Eu levei um susto. Graças a Deus eu fui para o seminário. Deixei o banco, deixei tudo, a família. E 5 anos lá no seminário. Deus foi tão bom comigo, que na metade do 4º ano, ela tinha um emprego público bom na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E eu mexia os pauzinhos lá em Campinas, morava em Campinas, seminário de Campinas. Um parente dela, um tio, veio ser pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil lá. Conversei com ele, conversei com a família. Eu estou com vontade de casar. E a Eusa tem um salário bom, dá para nós vivermos um pouquinho mais que eu recebo do presbitério. Eu queria casar. Eu sei que todo mundo concordou, ela acabou vindo para a casa do tio. E Deus me deu um presente. Casei na metade do 4º ano. Então eu estudei 1 ano e meio casado. Foi assim um prêmiozinho. Mas eu fico pensando, se eu tivesse errado, meus irmãos, se naquela hora eu não tivesse queimado os bois, lembra de Eliseu? Matado os bois, queimado o arado e matado os bois. Meu Deus. Podia ser um homem rico, ia fazer carreira no banco, podia ser um gerente, podia ser um diretor de banco, mas será que não tem alguém aqui hoje de manhã, assim meio frustrado? Meu Deus, olha, um certo ponto da vida era para entrar por aqui, entrei por aqui, não tive força, mas o Senhor está em tempo. Eu quero voltar para o caminho. Eu quero Deus. Diga, eu quero Deus. Eu quero Deus. Você quer mesmo? Eu vou terminar com esse versículo de Atos, que Deus falou muito comigo nessa madrugada. Falei esse texto várias vezes, orei esse texto várias vezes, nessa madrugada. Atos 20 e 24. Não me importo. É assim que está aqui na NVI. Não me importo. Como é que está na Bíblia de vocês aqui? Em nada tem a minha vida por preciosa para mim. Na sua tradução, em nada tenho a minha vida por preciosa. Como preciosa. Em nada tenho a minha vida como preciosa para quem? Para mim mesmo. O que ele está dizendo? A minha vida não é para mim mesmo. Minha vida não é para mim mesmo. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Ó Deus, ajuda-me a chegar nesse ponto. Ajuda-me a chegar nesse ponto. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Como é que continua? Até aí, tá bom. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. O que é precioso para mim? Eu completar a minha carreira. Você já sabe disso. Não é suficiente começar bem. Precisa fazer o quê? Terminar bem. Tem gente que começa bem, caminha bem, mas não termina bem. Levanta a mão e diz, eu quero terminar bem. Fica a mão levantada e diga, eu posso ter errado algumas vezes. Mas Deus pode consertar. Me arrependo dos erros. Busco a graça de Deus. Para que Deus conserte. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a eu mesmo consertar. O que eu possa consertar. Porque eu quero terminar bem. Põe no coração. Esse é um propósito do meu coração.
O Senhor me levou há alguns anos a ser esse propósito. Eu vou terminar bem. Eu vou terminar bem. Não, evidentemente que não é, essa declaração não é nada fundamentada em orgulho, vaidade, nem força pessoal, mas na graça de Deus. Na graça de Deus, na sabedoria de Deus, Ele há de me dar sabedoria, graça, entendimento e força, porque eu quero terminar bem. Não tenho a minha vida como preciosa, com tanto. Terminar a carreira. Sua carreira vai terminar um dia, mas hoje, mas amanhã ela termina. Que bom. Se você terminar bem a carreira e completar o ministério. Que ministério? É uma palavra só para pastores que têm ministério? Não, meu irmão. Você tem ministério. Você tem ministério. Os filhos de Deus, todos, são soldados de Deus. Talvez você seja meio paradão, porque você não está se envolvendo. Dê um passo para você ver o que vai acontecer. Procure uns obreiros e diga, olha, eu estou com sábados à tarde livre. Tem alguma coisa que eu possa fazer na obra? Eu estou trabalhando meio-dia, tenho metade do dia livre. Eu quero gastar na obra de Deus. O que eu posso fazer? Irmão, mas olha, vai aparecer tanta coisa que você pode fazer. Ministério, você tem ministério. Irmão, você tem uma obra para fazer. Não fique só aí sentadinho no banco, só ouvindo. Sabe quando a gente vai comendo, depois nem quer comer mais? Não quer, já está satisfeito. Mas por que acontece isso? Porque não está dando. Na medida que a gente gasta energia divina em nós, sentimos necessidade de receber mais energia. Aí vai havendo essa renovação de energia, a gente não fica cansado da vida espiritual. Aquele que exerce ministério, ele não fica cansado, ele está sempre querendo mais, ele busca, ele ora, ele lê a Bíblia, ele clama, ele jejua. Deus, diga eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Então se levante. E vamos ter um momentinho de oração. Vou pedir para você levantar as mãos para o céu. Levanta as suas duas mãos para o céu. Feche os seus olhos. Vamos ter 2 minutos de dar glória a Deus. Você não vai falar outra coisa. Você vai dizer glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Deus bendito. Glória, glória. Vai falando. Vai falando. Glória. Glória, 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 glória. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Ó Deus da minha salvação. Deus bendito eternamente. Deus santo. Deus perfeito. Luz perfeita. Deus único e verdadeiro. Deus infinito. Deus eterno. Ah, Javé El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Javé El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Javé El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo.
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Este lugar também está cheio da tua glória, meu Deus. As nossas vidas estão sendo tocadas com a tua glória. Este lugar está cheio da tua luz. A luz de Deus. E as nossas vidas estão sendo tocadas pela tua luz. Obrigado, meu Deus. Nós vamos sair daqui com mais luz no nosso espírito. Mais luz no nosso espírito. Estamos com vontade de obedecer a tua palavra, meu Deus. A tua palavra que diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Estamos ouvindo a tua voz, Jesus, como quando o Senhor falou a primeira vez para os discípulos e disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Deixem a luz de vocês brilhar, porque senão os homens não podem ver Deus. Se eles não virem Deus em vocês, eles não vão ver em lugar nenhum. Só em vocês que há Deus. Não há Deus em outras coisas. É só no crente, no salvo, no redimido, naquele que se tornou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita nele. É só nele que há luz. É só nele que há Deus, a expressão de Deus. Então assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, de tal maneira que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês, que é o Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança de variação. Luz perfeita. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono